nós vamos fazer a leitura do Novo Testamento, capítulo 9, versículo 30 a 33, carta aos Romanos. Israel é responsável pela sua rejeição. Falta um ó aí. Vamos à leitura. Que diremos, pois? Que os gentios, que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Esses textos das cartas de Paulo, elas são assim, um pouco, ao meu ver, complicadinhas de entender. A gente fica assim um pouco embaraçado porque faz sempre um contraponto de uma coisa e outra, não é? E aqui está falando que vamos dizer então, porque os judeus vieram para propagar o Deus único. Então saíram da escravidão do Egito e vieram para. Então esperava-se muito mais deles. Muito mais deles. Mas a gente sabe que a humanidade tem muito orgulho ainda no coração. Então muitos entenderam como se eles fossem o máximo. E aí, claro que o próprio ajuste da lei faz com que eles próprios consigam ver que não são tanto assim o máximo. Nós não somos o máximo é Deus. Então a gente fica nessa situação. Aí, então a gente faz um questionamento. Por que então eles não buscavam, e os gentios que não buscavam essa justificação, se justificar, dizendo que eles eram os tais, os maiorais, conseguiram mais? Porque tiveram a fé, tiveram confiança em Deus e no que Jesus trouxe para a gente depois. Então eles, mesmo não tendo aquela função, mas eles se empenharam depois e buscaram. Vamos supor, a gente aqui estuda o Evangelho. Muitos de nós fazemos parte de grupo de estudo. E às vezes a gente está 20 anos no grupo de estudo, mas a gente não quer intimamente se renovar. Aí uma pessoa vem aqui uma vez na palestra, absorve tudo que a pessoa que está falando aqui não pratica, e ela diz: isso é bom para mim, isso está de acordo. Essa pessoa então, é um gentio que foi justificado pela fé, que ela acreditou, ela levou a sério. E muitos que estão ali já na condição, que poderiam estar numa condição bem melhor, não está. Porque realmente, intimamente, a pessoa não está buscando isso. Então, nós vemos aqui, o Evangelho tem várias interpretações assim. Por exemplo, para os que buscam a lei, Jesus vindo aqui foi um escândalo. Por quê? A pessoa não acreditava que Jesus fez uma lei, trazia uma lei, mas uma lei diferente da que era pregada pelos judeus. Então, para eles foi um escândalo a vinda de Jesus, porque, Jesus chegou aqui e ele veio pregando o amor. Nada de olho por olho, dente por dente, que era do código antigo, que Moisés botou na lei como se fosse de Deus. Que a lei de Deus ela é a justiça, são os 10 mandamentos. Mas Moisés, nós sabemos que botou algumas emendas ali na lei, atribuindo a Deus. Então, para eles, foi assim um escândalo, porque eles não esperavam que Jesus chegasse com mansuetude, com amor, com paz. Eles esperavam Jesus briguento, no sentido de pegar a espada e cortar o pescoço do outro. Então, para eles, não era isso que eles esperavam. E para os que buscavam a luz, os que estavam com um propósito sincero de aceitar Jesus como Messias, foi a salvação. Então, para nós,
se nós levarmos a sério as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, é a nossa salvação a partir dessa reencarnação. Vai ser salvo assim? A salvação é um processo que nós vamos nos melhorando, jogando fora as coisas que nos prejudicam e vamos nos modificando e nós vamos viver mais felizes. Se a gente ver o que a página falou, os ensinamentos que chegam a nós, se nós fizermos menos encrenca na nossa vida, nós conseguiremos a salvação, a paz de espírito. Nós somos encrenqueiros ainda. Então, uma encrenca a menos é para se comemorar. Pisou no meu pé. Se eu ficar calado, anota no caderninho e bota uma estrelinha naquele dia, porque foi uma bênção para a gente. Agora, para aqueles que não tinham obras, não tinham obra nenhuma, a vinda de Jesus veio pela graça. Muitos acreditam na graça, nem tanto na obra. Mas a gente sabe que a fé sem obra, ela é morta. Então a gente sabe que a graça chega o tempo inteiro para nós, mas a obra é que a gente vai ter mais bônus, né? Para os que nelas confiaram, foi confusão. A esperança não confunde, porque é calçada em amor. Quando a gente tem esperança, a gente consegue êxito. Saber esperar. Nós temos que aprender a saber esperar. Nós não podemos pedir e ter logo uma resposta de acordo com o que a gente quer. A resposta, nós vamos ver agora no estudo que nós fizemos, que a resposta é de acordo com o que nós necessitamos, de acordo com a nossa prece. Vamos fazer, então, aqui a nossa mudança de canal. Eu nem vou sair, não, vou ficar aqui, tá bom? Então, hoje nós estamos aqui, nós estamos estudando um programa com o propósito de tudo que for feito, falado aqui, a gente levar para as crianças em casa. A gente recorda que alguns temas foram tirados e nós voltamos hoje a esse tema, falar da prece dos nossos pequenos. Não só aqueles familiares diretos. Mas, se a gente tiver a oportunidade de falar sobre a prece, sobre a concentração, sobre a calma, para a criança, é importante. Nós, há algum tempo atrás, fizemos um estudo sobre esse aqui. Algumas partes eu aproveitei do estudo e outras eu coloquei aqui, porque é a prece e a eficácia da prece. Então, vamos ver. Quando a gente vai fazer uma prece, em qualquer religião, nós tomamos uma atitude de... Normalmente não fazemos isso. A gente toma uma atitude, alguns fecham os olhos, outros fecham, mas a gente está concentrado. É uma maneira, qualquer religião é assim. Nós fazemos isso, é um momento de... A gente se busca para que a gente saia a buscar Deus. É uma coisa assim. Então, aqui eu peguei algumas posições de prece. Então, tem lá o menininho na beira do lago, do mar. Tem um senhor também lá isolado, numa posição assim um pouco encurvada. Tem o outro que já... Esperança, buscando. Venha. A gente vê muito nordestino fazer assim, ó, pedindo chuva. Manda chuva, aí vem sol. Ano que vem está na esperança de novo, chuva, vem sol. Aí faz uma caravana lá para Juazeiro do Norte. Aí vai naquele pau de arara, saculejando, comendo poeira, e vai lá na esperança de que o inverno seja bom. E o outro está lá, em alguma posição, pedindo ali a prece. Na evangelização, normalmente, a gente começa assim, uma aula, e até fala aulinha, mas no sentido de carinho, mas não porque seja uma aulinha pequenininha, mas uma aula, a gente chama aulinha para a criança. A gente normalmente começa com uma musiquinha,
E essa musiquinha aqui é o telefoninho. Vamos ver se ele toca. Não tocou. Então é um telefoninho. A prece é um telefoninho que vem do coração. Não, era a musiquinha, tem a musiquinha que ia cantar isso aqui. É uma forma rápida de comunicação. Você pensou, automaticamente, algum espírito recebeu o seu pedido. No livro Nas Fronteiras da Loucura, a pessoa faz uma prece e não é levada diretamente a Dr. Bezerra de Menezes. Ele passa por um grupo de espíritos que anotam as preces das pessoas encarnadas e depois levam a prece para que ele então encaminhe ou ele mesmo resolva a situação. Então, quando você tem o pensamento, automaticamente a prece, há a conexão. Há a conexão. A gente pode estar num momento conturbado. Se a gente parar um pouquinho e pensar em Jesus, pensar nos bons espíritos, a dificuldade é a gente, no momento conturbado, ter esse insight de parar o pensamento e pensar em Jesus. É um telefoninho que vem do coração e tal, repetiu. A gente aqui na Terra, tão pequenininho, lá do outro lado, Jesus está na linha. Não é bonitinho? A criança vai entender que, quando você fala aqui, você pede socorro aqui, Jesus está lá para te ouvir, para te escutar, para te acolher. Não é só o pequenininho, nós também somos pequenininhos. A gente fez a prece, Jesus está lá do outro lado, atento, 24 horas por dia. Diretamente com o telefone do lado? Não. É uma simbologia. Mas a gente sabe que ele está atento às nossas necessidades. Até sabe. Mas a gente pede para treinar humildade. A gente tem que saber pedir. Não é pedir tudo que a gente acha que é bom para nós. Temos que saber pedir. Por isso, amiguinho, vê se não esquece do telefoninho que se chama prece. Nós não podemos esquecer de fazer prece, qualquer momento. Ontem nós chegamos aqui para a tarefa de arrumação do feirão, e o relógio ali da varanda estava marcando 7h20, 10h08, está parado. E eu olhava para o relógio, ainda falta um tempo. Que a gente faz a prece 8 horas, em dia de tarefa assim. Eu digo, está na hora, falta pouco. Aí eu vim aqui para a secretária, quando eu chego na secretária, eu olhei para o relógio, 8h05, eu digo, aí corri para lá, gente, a prece. Temos que começar qualquer tarefa com prece. Acordar de manhã, prece. Vai dormir, prece. E assim por diante. E aí, qual é o veículo de comunicação lá no fundo do mar? As ondas da água. O peixinho se comunica com aquela barbatanazinha dele. Quando você entra na água, ele faz assim, tipo um radarzinho, vai lá, sente que você está perto, ou uma pedra, algum bicho maior, ele sente e retorna para ele dizendo, está perigo ali, tem alguém ali, não vá. É assim, a própria água é o fluido de comunicação lá do peixinho. Aqui, a comunicação terrestre, aqui fora, as vibrações do ar são o veículo do som e da imagem. Se não tivesse som, vocês não estariam me ouvindo. É o som que leva, desculpa, não tivesse som. Não tivesse ar, vocês não ouviriam o som que a gente está falando aqui. É por isso que a gente se comunica, por causa do som. O som é que leva. O ar é que leva. Na radiofonia, na televisão, no aparelhinho celular, tudo isso são as modulações da palavra e das imagens que se deslocam no espaço com a velocidade da luz. Por isso que você, às vezes, está assim em casa, aí tem um trovão.
Antes do trovão, o que é que vem? Um relâmpago. O relâmpago é mais rápido do que o trovão. Se relampejou, vem logo o trovão. E como é que você sabe se o trovão está perto? Se o raio está perto? Você conta 1, 2, 3, 4, 5 segundos, está bem pertinho de você. E muitas vezes já sai ao mesmo tempo. O trovão junto, aquele está caindo já na sua cabeça. Então é porque a velocidade da luz, cara, vê aí a diferença. E a velocidade do som é bem menor do que a da luz. Os jogos de futebol não são transmitidos ao mesmo tempo, instantaneamente, para toda a Terra no mesmo horário? Sim. Às vezes, a gente até nota, hoje quase já estão diminuindo isso, que chama o delay, que é um atraso pequenininho. A pessoa fala, faz uma pergunta aqui e demora a pessoa do outro lado do mundo responder. Mas hoje já está quase que acabando essa diferença, porque você mandou a informação até chegar lá e voltar, mesmo com essa velocidade. Demora muito para a pessoa. O veículo de comunicação universal. Agora, o veículo de comunicação universal é o fluido cósmico universal, que preenche o espaço universal, é o veículo do pensamento. Então, no universo todo, tem um fluido chamado fluido cósmico universal. Então, é através dele que há a transmissão de pensamento. Então, você aqui tem um pensamento ruim. Tenha certeza que daqui a uns milhões de anos, num planeta bem distante daqui, um cachorro vai sentir a sua vibração ruim. E pode morder o dono lá no outro planeta. Eu estou falando assim para a gente ter uma ideia da dimensão dos nossos pensamentos. A gente tem que ter um pensamento sempre bom, porque se eu tiver um pensamento bom aqui, com certeza esse pensamento vai sair em direção. Primeiro, quem está perto de mim já vai sentir uma vibração melhor. E com certeza quem está na rua, quem está mais além, vai sentir essa vibração, porque a onda do pensamento se espalha, seja boa ou seja ruim, por causa do fluido cósmico universal. Então é importante manter o pensamento bom, em prece, em oração. Em vez de pensar mal do outro, opa, volta. Não pensa mal do outro, pensa bem. Porque a gente vai ajudar aquela criatura a sair de uma situação difícil, que ela não está conseguindo. As correntes fluídicas, como milhares de fios condutores, ligam os pensamentos do mundo espiritual com os do mundo material. Então, essas correntes são interligadas, nós nos ligamos com os espíritos. Aí eu vou me ligar com quem? Aonde o plug conecta. Se eu tiver com pensamento ruim, vai ter conexão com pensamento bom? Não vai. Se eu tiver com pensamento ruim, eu vou conectar com um plug ruim, com voltagem maior que pode me queimar. Então, eu tenho que estar com pensamento bom para quê? Para eu plugar, para eu conectar-me com as coisas boas. Falando do fluido. São correntes fluídicas com milhares de fios, isso é para a gente entender, é como se fossem fiozinhos, tá certo? Mas esse fluido está aí solto, é como se fosse um líquido, é como se fosse o ar, que a gente aqui tem o acesso, mas é um fluido especial, é a origem de tudo que existe. Isso vem do fluido universal, isso vem do fluido universal, essa matéria vem do fluido universal, tudo vem do fluido universal, com vibrações diferentes. É só isso. Mas a origem é o fluido universal. É o veículo do pensamento. A mente que se coloca em prece estabelece um fio de intercâmbio natural com os espíritos e com Deus. Só afirmando o que nós falamos. Dá-se como na radiofonia e na TV. O fluido cósmico universal é o veículo da transmissão do pensamento. Repetir o que está lá em cima. De outra forma, Deus nos dotou da possibilidade de comunicação pelo pensamento, através do fluido cósmico universal, para conversarmos e orarmos a Ele, a Jesus e aos Espíritos. Então, nós temos essa dádiva do pensamento.
Em alguns planetas, a comunicação já não é essa taquara rachada minha, já é pelo pensamento. Pensou. Quando a gente tem muita afinidade com a pessoa, a gente fez assim, a pessoa já entendeu o que você quer falar. Não é já entendeu o teu pensamento. Se você tem essa afinidade, você vai pelo pensamento. Poxa, entendo. Alguns pais, hoje não, é mais difícil, mas antigamente o pai olhava, você entendia o que ele estava te dizendo. Assim, bom, ou vem um tapa na orelha, ou vem um puxão de orelha, ou vem um beliscão, que eu sei que eu fiz coisa errada. A gente já se prevenia assim, e tinha respeito, a gente gostava até. O que é orar? É o ato de dirigirmos nosso pensamento a Deus, para adorá-lo, agradecer-lhe o bem que nos faz ou pedir-lhe o que necessitamos. Para orar você pode adorar, faz uma oração de exaltação a Deus, aos bons espíritos, louvar. Você pode também agradecer ou pedir. A gente normalmente pede. A gente tem que aprender a mais agradecer por tudo que nos acontece. Até o que a gente acha que é ruim, é bom no final das contas. Tudo que a gente pensa que pode ser uma coisa ruim, pode ser bom, pode ser melhor do que a gente esperava. Também podemos orar a Jesus e aos bons espíritos. Podemos orar a Ele, aos bons espíritos. A gente, sabendo que o pensamento é tudo, você pensou alguma coisa, o bom espírito leva a Jesus e, consequentemente, você é atendido. Em que lugar devemos orar? Quando orarmos, é bom escolher um lugar sossegado. A gente viu naquelas imagens, lugar sossegado, tal. Pensar firmemente em Deus, pronunciar a nossa prece. Entretanto, podemos orar em qualquer parte. Mas a gente estando num lugarzinho, num cantinho da nossa oração, é bom. Um outro dia eu fui a um sítiozinho que um amigo tem aqui em Papucaia, e lá no meio do sítio, lá no finalzinho, tem uma igrejinha, uma igreja. Aí tem uma escadinha de pedra, eu entrei ali. Que vibração boa eu senti ali. O ambiente já era apropriado. Floresta, animais, e aquilo tudo. Então, quando eu entrei lá na igrejinha, eu senti uma paz enorme, porque aquele ambiente está impregnado de vibrações boas. Eles são católicos. Está lá, o cantinho. Se a gente tiver em casa um cantinho para orar de manhã, melhor. Às vezes eu oro de manhã sentado na cama. Às vezes, quando eu já levanto e vou, e aí eu pego o livrinho, leio ali fora. Eu tenho o livrinho lá na cabeceira. Então a gente pode orar em qualquer lugar. Claro que com o ambiente calmo, melhor, mas numa dificuldade. A gente nota uma movimentação diferente. Você tem que orar. Vou esperar chegar em casa para orar. Não é agora, é emergência. É emergência. Um curativo no hospital é feito com mais segurança. Mas no momento de emergência, você faz o curativo no meio da rua mesmo. Pega aqui a camisa, bota para estancar a hemorragia e transporta o doente, que eu não sei fazer mais nada do que isso. A minha técnica é só transportar doente, porque a partir daí eu sei muito pouco. Deus está em toda parte, por isso que nós podemos fazer oração em qualquer lugar. Ele está em todo lugar, vai nos ouvir. Quem recebe a prece? Quando é dirigida a Deus, os espíritos servidores da vontade de Deus. Nós citamos agora que existem espíritos intermediários para receberem, anotarem, como Bezerra de Menezes relata, como Manuel Filomeno de Miranda relata lá no livro, que Dr. Bezerra tem os intermediários para receberem a prece. Fulano precisa disso, anota, está precisando disso. Ele olha, mas não podemos atender dessa forma, tem que
Eles conversam e sabem o que nós necessitamos. Dirigida aos bons espíritos, que são reportadas a Deus. Essa ideia, reportadas a Deus, é uma ideia para que a gente entenda. Mas isso, de acordo com a lei de Deus, os espíritos superiores e o próprio Jesus é que vai determinar para nós. Tá certo? Porque Deus não é uma pessoa que fica lá esperando a nossa prece assim. Como deve ser feita uma prece? A oração deve ser feita com palavras simples e sinceras, com sinceridade e confiança. Não adianta a gente fazer uma prece atropelando tudo. A criança chegou na evangelização com 8 anos de idade, e aí a evangelizadora falou, olha, vamos fazer a prece. E a criança se amuou toda no canto, e a evangelizadora percebe isso. O que houve, meu filho? Ah, eu não gosto de prece. Como você não gosta de prece? Eu tenho medo. Por quê? Não, porque eu tenho medo do malamém. Aí, mas o que é isso? Aí, que a mamãe, quando ora com a gente, ela fala, Pai nosso que já disse, santificado seja o vosso nome, venha a nós, Jesus, livrai-nos do malamém. Então, você não entende nada. Então, o Pai Nosso, como é a oração que Jesus nos ensinou, que é uma das orações mais lindas, a gente lê assim, a gente ora dessa forma, com pressa. Pai Nosso, você diz 2 palavras, no final ainda atropela com malamém. Livrai-nos do malamém. Então, a criança, tadinha, pensou que fosse um bicho. A gente deve prestar atenção nas palavras. A prece é o telefoninho que vem do coração, é a comunicação que vem do coração. Não adianta a gente botar só palavras, tem que ter sentimento, que aí ela tem mais, e confiança, de que vai ser atendido. O que precisamos fazer antes da oração? Purificar os nossos pensamentos. Se prejudicamos ou ofendemos alguém, devemos pedir-lhe que nos perdoe, mesmo em pensamento. Se a gente não tem ainda a coragem de pedir perdão olho no olho, que isso não é fácil muitas vezes, vamos pelo menos pelas beiradas da sopa, né? Comendo pelas beiradinhas, vamos orando à distância, vamos imaginando a pessoa à nossa frente e pedindo perdão a ela. Hoje a gente pode ir na página do Facebook da criatura, tira uma foto dela e tenta encarar o olhar dela, se a gente conseguir. Aí olha bem no olho dela, na foto, você vai se assustar. Mas com isso você vai treinando, para quando encontrar com ela diretamente, cara, me perdoa por aquilo que eu te fiz. Vamos ser amigos, porque é melhor. Aí pronto. Aí você vai estar mais tranquilo para fazer a sua prece. Agora, a gente vai deixar de fazer prece porque tem alguns adversários? Não. Há pessoas que a gente não consegue chegar junto delas. E a gente se esforça, mas não consegue. Então, vamos também respeitar ainda a nossa natureza de espírito endurecido, mas se esforçando para chegar nesse objetivo, pedir perdão à pessoa, estar convivendo no mesmo caminho, direcionado na mesma direção, na mesma reta. Se alguém nos ofender ou prejudicar, nós devemos perdoá-lo de todo o coração. Esse é o objetivo. E esquecermos completamente o mal que nos fez. Se não esquecer, não perdoou. Se não esquecer, porque não perdoou ainda. Se lembrar, porque o camarada, há 20 anos, disse que você era feio, você era mesmo, você não aceitou, é porque ainda está magoado. Depois, com a consciência em paz, podemos orar. Isso é o principal, se a gente conseguir fazer. Mas não vamos deixar de fazer nossas preces, porque senão nós não vamos chegar aqui. Vamos continuar fazendo, claro, e por ele também, não só por nós. O que devemos pedir em nossas preces? Eu vou pedir para passar no vestibular, mas não vou estudar. Vou pedir um bom emprego, mas eu não quero que o emprego seja pesado. Semana que vem, na quarta-feira eu quero sair de férias, só quero voltar, vou imprensar tudo até na outra semana. Não é isso, tem que trabalhar. O que nós podemos pedir?
Em nossas orações, devemos pedir a Deus que nos auxilie na vida, desvie-nos do mal, torne-nos humildes e bondosos, nos conceda coisas úteis ao nosso progresso espiritual. Eu não quero ganhar na Mega Sena, mas seria tão bom se eu ganhasse. Porque eu ia chegar aqui, se eu ganhasse na Mega Sena, pisando alto, viu? Eu nem ia olhar para vocês, eu ia andar assim, ó. Eu ia arranjar uma escola aqui, para eu nem olhar para ninguém, porque eu sei que eu ia fazer. Então isso é bom para mim? Isso é bom para o meu progresso espiritual? Não é. Então a gente pede coisas que muitas vezes não é bom para o nosso progresso espiritual. Eu quero arranjar um marido rico. Aí o marido é bruto, é ignorante. Então não peça essas coisas inúteis. Peça outra coisa, uma coisa melhor. Tá certo? Marido bom. Bonito. Quais são os benefícios que a prece nos proporciona? A prece sempre nos beneficia, fortifica nosso espírito. Quando a gente faz a prece, a gente fica mais forte, a gente tem mais confiança. A gente sabe que tem alguém junto da gente, a gente percebe isso. Dá-nos resignação e paciência, conforta-nos nas horas de sofrimento, livra-nos do desânimo. A gente às vezes está tão desanimado. Isso é comum acontecer, você está desanimado. Aí você pede um conforto espiritual, pede paz, pede harmonia, pede a presença espiritual. Uma coisa que a gente esquece muito é de evocar o nosso espírito protetor, o nosso anjo de guarda. E esse camarada, ele é ali, junto de nós o tempo todo. Ele é responsável por nós, é um espírito acima de nós. Então a gente não precisa nem a Jesus, meu espírito protetor. Era criança, sabia, meu anjo da guarda, meu fiel protetor, guarda minha alma para nosso Senhor. Alguém deve lembrar dessa e de outras oraçõezinhas assim. A gente aprendia, decorava essas orações, porque ele está ali junto de nós, o espírito protetor. A gente nem liga para ele. A gente passa o WhatsApp para todo mundo, mas não passa nem umzinho para ele, nenhum assim para ele. Coraçãozinho, aquele coração piscando, nunca. Tem um pequenininho, a gente passa, e está de olho o nosso anjo da guarda, ele é o intermediário direto a nós. Direto. Por que devemos orar? Temos também o sagrado dever de orar a Deus, pedir pelos nossos irmãos que sofrem, pelos doentes, pelos ignorantes e maus. Que a pessoa não é má, ninguém é mau, nós somos ignorantes, a maldade é fruto da ignorância. Pelos nossos inimigos, entre aspas, adversários, nós não temos inimigos, não devemos ter, nós temos adversários, algumas pessoas que discordam de nós em alguns pensamentos, mas nós não podemos fazer deles inimigos. Eu observei com muita tristeza essas eleições passadas aí, familiar brigando com familiar sem falar com o outro, por causa que um defendia uma coisa, outro defendia outra. Eu vi no Facebook discussão das pessoas. Então a gente fala assim, recebe e passa o dedo. Recebe e passa o dedo, não tem que ficar olhando aquilo, não, porque a gente vai ficar. Eu vi pessoas que, após o término da eleição, na reta final agora, a pessoa chegou em casa desesperada, chorando, com medo. Então, é isso, a gente não pode alimentar essas coisas. Cadê a sintonia? Não pode alimentar. Pelos nossos entes queridos que já deixaram esta vida, nós devemos orar pelos nossos queridos desencarnados, pais, avós, irmãos, devemos orar. De que forma? Com carinho, pedindo que eles sejam acolhidos, que eles sejam recebidos. Não sabemos a condição do espírito quando desencarnou, então vamos orar por eles. A ação da prece. O que é a prece? É o pensamento
Está lá o sujeito lá pedindo prece, sou eu lá, ó. Socorro! Aí rapidamente meu pensamento é transmitido, ó. Dr. Bezerra recebeu o meu pensamento. Ele recebeu ali. Quando eu faço o pensamento, ele recebe. O pedido, agradecimento, o louvor, para nós mesmos, para os outros, pelos vivos, pelos desencarnados. Esse é o conteúdo da prece. Então, pedir a prece foi através do fluido cósmico universal, o veículo do pensamento. Nele estão mergulhados todos os seres, encarnados e desencarnados. Quando eu pensei ali, ó, a mensagem foi transmitida. Muitos receberam, mas quem está encarregado de me atender é que vai atender diretamente. A transmissão do pensamento se faz pela corrente fluídica. De socorro, o espírito lá ouviu, ele dá um retorno, tem um atendimento. Tem um atendimento, ele dá um retorno para você. Aí você pediu para ganhar na Mega Sena, pediu para que fulano te amasse mais, que as pessoas fossem legais com você, alguma coisa que você pediu. Ele vai dar um retorno a qualquer coisa, a qualquer pensamento que você emita para ele. E aí vem o retorno. Agora acontece o seguinte, a energia dessa corrente é o seguinte, você pensou assim, poxa, eu estou preocupado. Aí eu acho que preciso de ajuda. Aí quando você detecta que precisa de ajuda mesmo, você grita socorro. E esse socorro não precisa ser com palavras difíceis, com coisas assim mirabolantes. Eu tenho um amigo, ele agora está com 98 anos. Ele é espírita há muitos anos. Simples. Ele falou que um dia estava muito mal, doente, muito doente, e estava achando que ia desencarnar. Aí ele pegou e falou assim, Bezerra, caboclo velho, me ajuda. Foi a prece dele. Então chamou o doutor Bezerra de Menezes, caboclo velho, que é um termo que a gente usa lá no Nordeste. Ô caboclo velho, me ajuda. E 2 dias depois o caboclo estava dando saltos, ficou bom. Tinha merecimento também. Às vezes a gente pede e não fica, porque não tinha merecimento, ou então não tinha mais fluidos para reconstituir a saúde física. Mas ele conseguiu. Ele teve confiança, pediu com simplicidade, fez do coração, o espírito analisou, tem mérito, precisa, tem condição, e deu uma sobrevida. Talvez já tenha mais de 40 anos, porque muito mais, ou talvez uns 60, que ele era novo ainda, estava mal e pediu a Bezerra, já está com 98. Inteiro, lúcido, dirigindo uma casa espírita. Assim. Então, dessa forma. E aí, o Emmanuel, à luz da oração, fala o seguinte: a oração não será um processo de fuga do caminho. A gente pediu aqui atrás, aquele slide mostrou que a gente estava pedindo, né? Não é um processo de fuga do caminho, escuro que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nosso coração, clareando-nos a marcha. E diz: na criação não há pedido sem resposta. O que parece, por vezes, silêncio e negação em torno da rogativa, é o próprio desinteresse da alma que, quase sempre, entre a inquietação e a leviandade, voeja de solicitação e a solicitação, sem persistência, bastante para alimentar os próprios ensejos no tempo. De vez que o tempo é o matemático divino que não podemos esquecer ou iludir. Então, nós vimos ali aquela figura antes, fazendo um pedido, aí vem a resposta. Aí você pediu um monte de coisa, o espírito avaliou e viu, olha o que ele achou que você precisava. A resposta: meu filho, perdoa, trabalha, seja mais paciente. A resposta foi essa. Você pede um monte de coisa e as respostas às vezes são essas. Aí você, poxa, perdoe, aí você recebe, perdoe, trabalhe,
vem na tua mente. Se você for orgulhoso e não quiser ver, não vai ver isso. Ainda vai achar que está certo. Então a gente pode escolher entre ser feliz ou ter razão. Normalmente a gente quer ter razão em tudo e esquece de ser feliz. A gente deve buscar isso. Então, quando a gente está nessa situação, tem que avaliar, será o estímulo dele, do Espírito, foi esse. E o homem, então, recebeu lá o estímulo, mas às vezes não escuta, é cabeça dura. Quer ganhar na Mega Sena para pisar nos outros. O hábito de orar. É bom adquirirmos o hábito de orar todos os dias. Todos os dias. É uma rotina. Temos que orar todos os dias. Não tem jeito. Ao acordar de manhã, vai ter um dia bom, ter um dia calmo. Você fez uma prece legal aqui de manhã, toma seu café, o alimento já vai entrar com mais calma, já vai te dar mais energia. Você já vai chegar no ônibus dando bom dia. E se bobear, até beija o seu Manuel da padaria, mas você, igual aquela música do Frejá, se eu não me engano, então você vai chegar feliz. Olá, bom dia. Um outro dia eu passei na rua, uma menininha desse tamanho, uns 2 aninhos e meio. Tinha um rapaz na porta, ela ia acompanhada dos pais, e ela disse, bom dia, tudo bem com você? Eu olhei assim, essa criatura, que educação, a pirralhinha, já com esse sentimento de dar bom dia para um adulto que nem conhece. O mundo de regeneração será assim. E digo a vocês, era numa área muito perigosa, era ali no Lins, na entrada do Lins. Foi lá perto do Hospital Marcílio Dias, que vocês sempre veem confusão. Foi ali. A criança, no meio daquela conturbação que tem, e ela passou feliz da vida. Então, por isso que Jesus falou que nós entraremos no reino dos céus quando nos assemelharmos às crianças. Tivermos essa proatividade de dar bom dia com alegria o estranho. Antes de dormir, por quê? Quando a gente vai dormir, a gente sonha, entra em desdobramento. Se eu não faço uma prece antes de dormir, eu posso encontrar com aqueles desafetos que o dia inteiro me perturbaram. Eu fazendo uma prece, eu vou ter uma chance maior de encontrar uma sintonia boa com os bons espíritos. Mas eu começo a fazer a prece, eu durmo. Às vezes os espíritos estão lá fora, dizendo, dorme, criatura, dorme, nós queremos você assim. Então fica em pé. Lê uma página pequena, como essa, desse livrinho, outro qualquer, né? Que é Vida Feliz. Lê uma página dessa que é pequenininha. Não aguento. Lê em pé. E faz uma prece. Jesus me abençoa, me guarda à noite. Amanhã você acrescenta mais uma palavrinha se houver necessidade. Mas não é o coração que manda? Para que falar muito na prece de noite? Pede só com sinceridade que você quer amparo. Só isso. Não precisa pedir muita coisa. Quero amparo para a minha noite, eu tenho uma noite boa de sono. Eleger horários para a prece, a gente pode criar um hábito de tal hora, todos os dias, fazer uma prece extra, além daquela. Pega o ônibus, em vez de ficar mexendo no celular no ônibus, olhando para o lado, criticando o vestido da outra, vendo o cabelo do outro que está pintado com uma forma diferente, não sabe se é peruca, não critica o outro. Passa em frente, ora, fica quieto. Por que ele tem que criticar o cara que usa um cabelo assim ou assim? Não tem que criticar ninguém, deixa o camarada. Ele está bem assim, deixa ele. A gente fica às vezes se preocupando, olhando e tal. Agora, e além disso, a gente tem que eleger o quê? No culto no lar, que a gente já sabe, é uma vez na semana. Aproveitar cada momento ocioso para elevar o pensamento a Deus. Qualquer momento, a gente chega às vezes em ambientes onde a gente sente uma paz naquele ambiente. Vai verificar, a pessoa tem o hábito de orar. Tem o hábito de orar. E a gente então sente a paz. Adoração exterior. Os povos primitivos não têm outros meios do que a adoração exterior.
a ela serve para eles, devido aos seus limitados conhecimentos sobre a verdade. Estamos aprendendo a adorar em espírito e verdade. Nós vemos muitas pessoas ainda fazendo uma prece, às vezes na rua e até em igrejas, gritando. Não é crítica, é fato. Então, e aí você passa em frente à igreja, a pessoa olha para você, achando que se ele está orando, ele está tendo assim, mais benefício do que você que passou, às vezes, calado, você não está envolvido naquele momento ali na prece. Você vai respeitar, mas você sabe que não há necessidade de falar alto na prece. Não há necessidade de você chegar aqui, subir aqui no púlpito ou na cadeira para orar. Não é assim. Esse púlpito aqui tem uma vantagem muito grande, você se apoia muito melhor para você botar suas coisas aqui. É muito bom por isso, mas não necessita disso aqui da gente fazer prece. Quando nós fazemos as nossas preces aqui no grupo de estudos, a gente destaca a pessoa que vai fazer a prece no dia, a pessoa fica em pé lá na frente. Para quê? Para que a gente depois aprenda a vir para cá e fazer a prece, que fica nervoso, não é? Nós ficamos nervosos aqui, quando chegamos aqui, a gente sua, ó, com o ar-condicionado ligado, está suando, porque a gente tem a responsabilidade de não falar coisa fora da doutrina. Eu pego, às vezes, exemplos da minha vida, porque eu me vejo nas situações. E assim, mas você não precisa dessa coisa, tem que ser um lugarzinho. Estamos aprendendo a adorar em espírito e verdade. Preferência divina. Deus não tem preferência em relação aos seus filhos. Seu amor é como o sol, cujos raios aquecem a todos e a tudo com o mesmo amor. A diferença está em como recebemos esses raios, segundo a nossa evolução. Então, nós estamos aqui, somos todos iguais, mas nós temos diferenças evolutivas uns para os outros. Chega uma situação para nós aqui, a mesma situação, cada um de nós vai ver aquela situação diferente. Cada um vai ver diferente. Se uma pessoa desmaiar aqui, muitos vão sair correndo, muitos vão querer socorrer, outros vão ficar falando, vão ficar nervosos, e assim vai. É uma mistura muito grande. Agora, cada um está de acordo, não tem nada errado nesse sentido. Porque Deus sabe as limitações de cada um dos seus filhos. Ele sabe. E sabe o que necessita mais, o que necessita menos, e vai dando de acordo com a necessidade de cada um. Censura a forma como o outro ora. Como eu vou censurar a forma que o outro faz a oração? Não posso. Às vezes a pessoa fala no meio da prece 10 palavras e fala 16 palavras erradas, mas não tem importância nisso, porque o coração dela é que manda. O coração dela é que disse a forma. E os nossos avós, que eram analfabetos, que oravam do jeitinho deles. E como eu fui abençoado, porque eu pedi a bênção aos meus pais. Eu ia para a casa da minha avó, eram 13 filhos, mais os agregados, que se tornavam tios e tias. Que casava, era tio e tia. Aí eu tomava a bênção quando chegava a todos eles, um a um. Bênção, tio fulano. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, de todo mundo. Depois que almoçava, depois que jantava e antes de dormir. Tinha que ser abençoado, não é não? Tinha que ser abençoado. A única gaiatinha que falava um pouquinho diferente era a minha tia Gesa. Deus te faça feliz. Oh, mas por que tia Gesa Beija-Flor fala desse jeito? Deus te faça feliz. Assim. Então, bênção é bom. Nós perdemos o hábito da bênção. Eu vi outro dia um vídeo onde a moça falou que esse hábito é do judeu. E o catolicismo adotou. Pedir a bênção. Então, você sai de casa, ó, Deus te abençoe. Vá com Deus na frente, não, vá com Jesus na frente, Nossa Senhora atrás. Assim, tinha uma história ainda assim. A mamãe falava isso. Então, aquela forma deles falarem não interessa, porque o coração deles estava cheio de amor.
estou falando de mim, mas cada um de nós sabe como é que eram nossos pais antigamente, nossos avós. Então era cheio de amor, de bondade, que ele queria o nosso bem. E aí eu tenho agora o hábito, meu filho sai, eu falo assim, vai com Deus, Deus te abençoe. Tenha cuidado, do alerta de pai, tenha cuidado, Deus te abençoe. Porque eu recebi isso, porque eu não posso distribuir. E quanto mais se distribui o amor, mais o amor cresce. E aí a bênção é importante, porque não deixa de ser uma pequena prece na hora da saída. Na hora da saída, quando sai alguém de casa, né? O nosso maior dever é ajudar aqueles que se encontram na retaguarda. Eles são nós mesmos, pelo que merecem a nossa ajuda. Se olharmos para frente, veremos muitas mãos estendidas para nós, nos convidando a seguir adiante. Então é o seguir mesmo. Então a gente olha assim, o outro está pensando, a gente dá a mão, porque tem muitos dando a mão para nós. É assim, nós somos interligados. Eu ajudo e sou ajudado, assim sempre. Então não posso criticar. A pessoa não sabe falar uma palavra diferente, a gente respeita. Quantos erros nós cometemos de português? Nós não sabemos o português é muito difícil. Se a pessoa errou, não critica. Se a pessoa fez uma prece que não, você fala, eu farei diferente, problema seu com Deus. Faça na hora da sua prece. Deixa a pessoa fazer. O importante é que a gente já faça o quê? Acompanhe o pensamento da pessoa. O que ela está falando naquele momento. E aí a simplicidade vem cheia de fluidos. Adoração individual ou coletiva? A adoração pode ser individual ou coletiva. O seu valor não está na quantidade de menos ou mais pessoas, e sim na sinceridade de propósitos. Este salão que está abarrotado de gente, aí a pessoa está fazendo a prece aqui, a pessoa está pensando, será se eu desliguei o fogo do feijão? Saiu da sintonia. Não foi tão ruim. Eu acho que eu não fechei a porta. Será que eu tirei o passarinho da chuva? Está pensando em casa, nas coisas. Nesse momento, é momento da prece. Na hora de cuidar do passarinho, cuidar do passarinho. Na hora de comer, comer. Tem momento para tudo. Então, é o momento da prece. 8 horas tem uma prece aqui. Quem está pelo pátio, vem para cá. E fica concentrado o quê? Na leitura. Hoje só tinha 2 encarnados. Eu fiz a prece de manhã. Mas não tem nenhum encarnado aí. Eu ia fazer a prece do mesmo jeito. Porque os desencarnados estão aí. É isso que a gente tem que ter, essa conscientização do nosso dever de fazer a prece. Sempre. Tudo que fazes, deves fazê-lo com dignidade. Agora, eu vou fazer a prece, não tem ninguém, eu vou ficar assim todo mocorongo, tudo. Não, eu tenho que estar aqui na posição o mais formal possível, porque os espíritos estão aí e merecem o nosso respeito. Nós não vemos, quem não é médium não vê, quem é médium vê. Então está aí, o espírito está aqui. Quando eu comecei a frequentar o espiritismo, eu achava aí, deve estar cheio de espírito aí, eu não entendia bem. Pode ser que tenha algum espírito sentado aí, mas pode ser que não, porque tem galerias específicas para eles. Nós já vimos aqui figuras assim com os espíritos em cima, em locais, numa dimensão diferente dessa nossa. Então a gente vai. O propósito é que expressa o seu valor. Adoração é a elevação do pensamento a Deus, aproximando a alma. Existem muitas formas de adorar a Deus, de acordo com a evolução das criaturas. O sábio adora a Deus pelas suas realizações. O camarada às vezes é sábio e é ateu, mas ele fica tão feliz porque realizou uma obra, descobriu uma vacina, descobriu uma coisa melhor para a humanidade. Tem o seu valor. O trabalho é prece. Às vezes você está trabalhando e não para fazer uma prece, às vezes tem mais valor do que você parar, ficar lá todo contido e não ter nada no coração para dizer.
mas está realizando uma tarefa, porque sabe que aquela tarefa vai ajudar o outro. A dona de casa acordou cedo, botou as crianças para a escola, cuidou do cabritinho, tirou o leite da cabra, correu atrás do jumento, e vai para lá e para cá, e não deu tempo de eu fazer a minha prece. E o trabalho que ela realizou, mas a comidinha já está pronta, a aguinha já está pronta para a criança tomar banho, a roupinha já está preparada para ela vestir quando chegar da escola. Não precisou fazer prece, ela trabalhou, ela estava em ação. Vale também, vale. Isso que vale. Ela está preocupada em pensamentos bons de realizar coisa para o outro. Ela esqueceu-se de si, altruísmo. Ela esqueceu-se de si para cuidar do outro. Então, naquele momento, foi a prece dela, que às vezes vale muito mais do que a pessoa ter lá. Há muito tempo eu vi essa história. O camarada, o pai desencarnou e falou assim: filho, eu vou à missa todos os dias, todos os domingos. E eu quero que você, eu estou quase morrendo, eu quero que você cumpra de frequentar a missa todos os domingos. Papai, pode deixar que eu vou fazer isso, eu vou à missa todos os domingos. Aí ele... Tem água aqui, tem água. Obrigado. Primeiro domingo, ele foi e disse: como é que eu vou saber quantas missas eu vou assistir até o final da minha vida? Aí no meio da estrada ele achou uma árvore com oco, um buraco. Deve ter sido um pica-pau que fez um ninho ali. E pegou uma pedra, vou botar uma pedra aqui dentro. No final de tanto tempo eu vou contar quantas pedras tem, aí eu saberei quantas missas eu assisti. Ele faz isso todo domingo, religiosamente. Botava a roupa domingueira, ia para a missa. Aí quando foi um dia, ele chegou, antes de chegar no toco da árvore, tinha um jumento caído. O jumento caiu dentro d'água do rio e estava se afogando. Ele parou tudo, não se preocupou com roupa, nada, tirou o jumento de lá, salvou a vida do animal. Aí quando ele passou em frente à árvore, ele disse, olha, ele foi lá, a missa tinha acabado, chegou depois do amém. Aí ele disse: e agora? Quando ele chegou em frente à árvore, ele disse: e agora? Não tem mais como eu saber. Vou contar então quantas eu assisti até hoje, já que hoje eu não vou poder jogar pedra, já que eu não assisti à missa. Aí ele abriu, quebrou a árvore, olhou, só tinha uma pedra. Só tinha uma, que foi exatamente aquela que valeu. As outras ele jogava por obrigação, e a missa por ir. E aquela ele ajudou a salvar uma vida. Então nós, às vezes, passamos 20 anos na casa espírita. Se a gente for contar, às vezes